Quando eu digo no título que vocês não vão acreditar que esse filme foi cancelado, é por dois simples motivos. O primeiro é que ele ia ser a adaptação de um conto de fadas super famoso que a Disney estava preparando e já estava rolando essa produção há muitos anos. Então é muito estranho aceitar que um filme que já estava aí aparentemente numa fase mais avançada de produção seja engavetado assim, dessa forma, sem mais nem menos, depois de anos, né, e de vários detalhes que eles já tinham comentado com o público. Outra coisa que é realmente dolorosa no cancelamento desse filme é que a equipe criativa por trás dele era uma das equipes mais incríveis que a Disney tinha conseguido montar nos últimos anos. Eu tava muito empolgada, esse filme foi anunciado em 2015 e eu venho acompanhando aí as informações sobre ele, tanto que já faz 5 meses que ele foi cancelado, mas só agora eu tive coragem de vir aqui conversar com vocês, porque eu ainda tava sem conseguir falar dele. Então, vamos falar de Gigantic. Esse filme ia ser a adaptação de João e o Pé de Feijão, feita pela Disney, e eles prometeram que seria a versão definitiva de João e o Pé de Feijão que a gente teria nos cinemas. Então, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush. Aproveita que você já tá aqui e deixa aquele like maroto, se inscreve aqui embaixo no canal e aperta o sininho, claro, se você gosta desse tipo de vídeo e você quer saber mais sobre o universo da Disney, das animações e, claro, também de vários projetos secretos aí que ninguém comentou no YouTube aqui com vocês. Se você quiser conversar diretamente comigo, eu faço live toda sexta-feira às 8 horas da noite no Instagram também. O link vai estar aqui embaixo no box de informações pra quem quiser acompanhar. Pois é, eu acho que todo mundo ficou se perguntando qual seria o próximo conto de fadas famoso que a Disney ia resolver adaptar depois do sucesso do Frozen, né? E a resposta é João e o Pé de Feijão. Eles anunciaram em 2015 que eles estavam trabalhando nessa versão própria deles, animada, 3D, musical, daquele jeito que a gente gosta, de João e o Pé de Feijão. O filme ia se chamar Gigantic e ele não chegou a ter um título provisório aqui no Brasil, porque não chegou aqui, não era da alçada da Disney Brasil ainda. Mas eu imagino que se eles fossem seguir essa mesma lógica que eles vêm tendo com os últimos filmes, como é um filme com uma palavra só no título, eles iam provavelmente chamar de Gigantic e botar algum subtítulo bobinho, como eles sempre colocam, tipo, Uma Aventura de João e o Pé de Feijão, ou algo do gênero. Mas enfim, o que importa, né? Qual é a desse filme e por que é tão triste ele ter sido cancelado? Bom, primeiramente porque o João e o Pé de Feijão realmente não tem nenhuma versão marcante no cinema, que você lembre desse conto e pense em algum filme específico. Ele já teve várias versões, a Disney mesmo já fez uma bem antigamente, que era o Mickey e o Pé de Feijão. Inclusive, várias pessoas provavelmente vão lembrar desse filme conforme eu for falando dessa versão nova. Mas essa seria uma adaptação com os personagens do João e o Pé de Feijão mesmo, seria a versão da Disney desse conto. Eu acho que a lista de profissionais trabalhando nele foi o que mais me deixou triste com o cancelamento, porque pra mim já tava tão certo que ia rolar, eu não achava que tinha nenhuma chance de cancelarem, sabe? Eu achei só que eles estivessem adiando, que nem eles vêm fazendo com outros filmes, né? Vários deles são adiados sempre, alguns mais, outros menos. O próprio Toy Story, que eu comentei com vocês na semana passada, tá sofrendo aí por vários adiamentos, já é a terceira vez que estão adiando ele, então eu achei que o Gigantic tivesse indo meio que por esse caminho também. Dá uma olhada nessa equipe. O diretor ia ser o Nathan Greno, que foi um dos diretores do Enrolados. Inclusive, vocês vão reparar, conforme eu for mostrando as imagens pra vocês, que esse filme tinha muitas referências visuais ao próprio Enrolados. É meio difícil você se desvencilhar dele. Outra coisa incrível é a parte dele ser musical, né? A dupla que foi escolhida pra fazer as músicas desse filme foram ninguém mais, ninguém menos do que o Robert Lopez e a Kristen Anderson Lopez, que são o casal aí responsável pelas músicas do Frozen. Eles, inclusive, ganharam o Oscar em 2015 com a música Let It Go. E agora, das músicas de Viva a Vida é uma Festa, que eles também levaram o Oscar por Remember Me. Antes do filme ter sido cancelado, a última notícia que a Disney tinha dado dele é que eles tinham adicionado mais um nome grande aí na produção desse filme, que é a roteirista Meg LeFauve. Ela só é responsável pelo roteiro maravilhoso de Divertidamente. Então, imagina, vocês conseguem imaginar uma sessão criativa com essas pessoas bolando um filme? Porque eu tento e eu fico arrepiada, então me deixa muito triste ter a expectativa quebrada dessa forma. Calma que a parte triste ainda não chegou, gente. Quando a gente for realmente falar desse filme e mostrar as imagens, vocês vão pirar. Vocês vão pirar porque eu tava surtando com ele também. Também acho legal falar que a importância desse filme, pra mim, pelo menos, assim, no meu ponto de vista, é que ele ia misturar
duas coisas muito interessantes no padrão de filmes que a Disney geralmente faz. Eles iam, ao mesmo tempo, adaptar um conto de fadas com músicas, como eles já são acostumados a fazer, e que deu o nome deles, né, no circuito de animações, e ao mesmo tempo investir num filme com uma vibe um pouco mais aventura, e não aquela coisa mais clássica de princesa, que é o que eles vêm tentando fazer com todas as animações novas, né? Então seria uma junção de contos de fadas com aventura, uma coisa mais aí no gênero de Zootopia, de Moana. Então ele ia ser um filme que ia ser interessante e chamativo, eu acho que pra todo tipo de pessoa que quisesse assistir, todo mundo que gosta de Disney. Bora entender então o que aconteceu com esse filme. Ele foi anunciado originalmente na D23 Expo de 2015. A D23 Expo, pra quem não conhece, é a convenção bienal da Disney, onde eles anunciam todas as novidades e o que tá rolando, né, com os próximos projetos deles. Isso inclui não só as animações, como os filmes live action, a Marvel, Star Wars. É uma convenção incrível que acontece lá na Califórnia, do ladinho da Disneyland. Eu, inclusive, tava lá na convenção do ano passado, vou deixar aqui em cima uma playlist com todos os vlogs que eu fiz por lá, que essa convenção, pra quem ama Disney, você precisa ir pelo menos uma vez na vida. É realmente impressionante. A data inicial que foi marcada para esse filme estrear foi, na verdade, aí na semana passada, foi no dia 9 de março. Essa data depois foi adiada, foi para novembro, né, desse ano também, que hoje em dia é a data que o Detona Ralph 2 está ocupando. Esse filme depois acabou sendo adiado para novembro de 2020, antes dele ser cancelado. A Disney, inclusive, investiu bem pesado na divulgação dele, e ao mesmo tempo que eles anunciavam o filme no painel de animações, eles abriram um stand enorme com uma réplica do Pé de Feijão, que ia do chão da convenção até o teto, e ele chamou muito a atenção de quem estava na convenção esse ano. E quando ele foi anunciado nesse mesmo painel, nessa D23, saíram várias imagens conceituais do filme. Ao contrário de outros projetos que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, esse, por algum motivo, eles deixaram a mídia tirar foto, então eu tenho muita foto conceitual do filme pra mostrar pra vocês, e dá pra gente ter uma ideia boa de como que ia ser essa história. Bom, então vamos conhecer. Na história original, o Jack, que aqui no Brasil é o João, então a gente vai chamar só de João pra não dar confusão nenhuma, né? Ele é muito pobre e ele mora com a mãe dele numa fazenda. A única fonte de renda que eles têm é uma vaca leiteira, e eles fazem queijo com leite que ela dá, e é dessa forma que eles vão aí sobrevivendo. Só que um dia essa vaca para de dar leite e eles estão desesperados porque eles não têm não tem mais dinheiro, não tem como ganhar mais o seu sustento. E aí a mãe do João pede para ele levar essa vaca no mercado da cidade vizinha e vender essa vaca por alguma outra coisa que eles possam plantar para ter de novo uma fonte de renda. Mas no meio do caminho, o João encontra com um vendedor de feijões, e esse vendedor diz pra ele que ele gostaria de trocar a vaca por 3 feijões mágicos. O João acredita e acha que isso pode salvar a família dele, então ele faz a troca e leva esses feijões pra casa. Chegando lá, a mãe dele fica obviamente putaça, né? Ela pensa, putz, fizeram minha criança aqui de trouxa e agora a gente não tem nada. Ela fica muito irritada com isso e joga os feijões pela janela. No dia seguinte, quando ele acorda, ele descobre que um pé de feijão imenso cresceu no jardim dele, mas imenso mesmo, daquele que tipo, você olha pra cima e você não vê o final, ele aparentemente ia lá até o céu. Então, como toda boa criança curiosa, o João escala esse pé de feijão, chega lá em cima e dá de cara com um mundo habitado por gigantes nas nuvens. E na história original, ele sobe 3 vezes no pé de feijão e toda vez que ele sobe, ele rouba alguma coisa. Na primeira vez, ele rouba um pote de moedas de ouro. Na segunda vez, ele rouba um ganso que coloca ovos de ouro. E na terceira vez, não satisfeito com o ganso, ele volta pra roubar uma harpa mágica que toca sozinha. Só que quando ele tá se preparando pra vir embora, um dos gigantes, que é o gigante de quem ele tava roubando, percebe que ele tá ali, que é ele que tá roubando as coisas e começa a perseguir ele. O João volta correndo de baixo, né? Ele volta pra casa, desce o pé de feijão inteiro. Por algum motivo, o gigante não consegue acompanhar ele, mesmo ele sendo um pentelésimo do tamanho do gigante, mas isso não vem ao caso. Chegando lá embaixo, ele pega uma machadinha e destrói o pé de feijão. E o gigante que tava no meio do caminho, não sei porquê, talvez porque a mulher dele tivesse insistido pra ele levar um casaquinho, que ia chover, pegar um guarda-chuva, botar uma galocha, qualquer coisa do gênero, e o gigante cai pra morte dele. Resumo dessa história, João e sua mãe ficam ricos com as coisas que eles roubaram dos gigantes. Assim, meio problemático a Disney fazer uma história exatamente desse jeito, né? Então, claro que a versão deles ia ser bem diferente do que eu acabei de falar pra vocês. Em algum momento, o João ia subir sim no pé de feijão, mas ele não ia roubar nenhum gigante. E é óbvio que eles iam dar alguma justificativa pra ele precisar ter esse embate com os gigantes. A ideia que a Disney teve é que chegando lá em cima, ele ia dar de cara com uma menina que estaria precisando de ajuda. O nome dela ia ser Imma e na descrição do diretor sobre ela, ela teria 11 anos e seria uma gigante. Pois é, ela teria em torno de 18 metros de altura e ela é descrita como bastante corajosa, determinada e bastante difícil de se lidar.
Quando a gente vê as imagens aí dela com o João, não é muito difícil a gente perceber mais ou menos o que a Disney estava querendo, né, com esses dois personagens. Pra mim, a Emma parece muito uma mistura da Vanellope do Detona Ralph com a Rapunzel de Enrolados. Bom, por que com a Vanellope? Porque no momento que ela conhece o Ralph, no Detona Ralph, eles têm um início de amizade meio complicado. Ela tá sendo ali um problema pro Ralph no que ele tá tentando resolver. E a Emma também ia ser a mesma coisa pro João dessa versão. Pelo simples motivo de que ela é uma garota de 11 anos, que é teimosa, e ela encontra um menino que é muito menor que ela. Então ela trata esse menino como se ele fosse um boneco vivo. E as imagens conceituais são muito lindinhas. Quanto à questão da Rapunzel, eu acho que não é muito difícil de ver também, né? Por ser o próprio diretor do Enrolados trabalhando, dá pra ver várias referências no visual dela, que também tem cabelos enormes e super louros. Em uma das imagens, inclusive, o João tá pendurado segurando no cabelo dela, que pra mim é muito vibe Enrolados, eu não consegui fazer essa desassociação. Outra coisa também é que ela parece pelas fotos que ia ser muito animadinha e divertida, bem no estilo da Rapunzel, que não ia desistir sem lutar pelas coisas que ela quer, mas que ao mesmo tempo ia ser uma personagem super lindinha e carismática e fofa, e a gente com certeza ia adorar ela. Agora, vamos falar de como essa animação ia ser linda. A história ia se passar na Espanha, na época das grandes navegações, então ia ser uma coisa meio de época, e o visual dessa cidade, que era a cidade vizinha ali da fazenda onde João morava, tava muito lindo. Se vocês olharem, ela tem uns detalhes mais com cores quentes, né, bastante laranja, vermelho, uma vibe com tons meio arenosos. Um rascunho que tinha saído muito fofo mostrava também um dos outros personagens da história que não seria humano. Ele seria justamente esse ganso que bota os ovos de ouro, e eles fizeram uma piadinha nesse rascunho, se vocês olharem. Como geralmente a gente dorme em travesseiros com pena de ganso, esse ganso ia dormir num travesseiro feito de cabelo humano. E com certeza ele seria um dos personagens que o João e a Emma iam encontrar lá no Reino dos Gigantes. E falando nos gigantes, os gigantes também estavam com uma arte conceitual super linda. Se vocês olharem a foto, eu não sei vocês, mas me lembrou absurdamente o Hércules. Eu adorei esse visual, apesar da Disney não ter dado muitos detalhes sobre esses gigantes. A única coisa que eles confirmaram é que o nome deles ia ser Storm Giants, né? Seriam os gigantes da tempestade. E agora a gente vai entrar um pouquinho nas especulações, porque a Disney só divulgou isso do filme, mas em 2013 vazaram várias informações do filme que, comparando com o que a Disney falou em 2015, várias coisas batem. Então isso me leva a acreditar que, pelo menos, se não fosse ser daquela maneira, era daquela maneira que o filme estava sendo levado durante essa época antes do anúncio. Várias coisas mudaram e eu inclusive vou fazer essa diferença aí pra vocês. A principal delas é que a Emma, originalmente, ela não ia ser uma gigante, ela ia ser uma das meninas que mora na vila, ali perto da onde o João e a mãe moram. Só que ela ia ser super destemida e corajosa, mas ninguém ia acreditar nela. Uma vibe meio Mulan, que eu adorei. Mas parece que ela fez muito sucesso e aí promoveram ela pra esse papel, né, de protagonista, da gigante que ia interagir com o João na maior parte do filme. Nessa ideia original, ia ser um outro gigante, ia ser um dos irmãos dos gigantes que ia se juntar com o João pra tentar fazer com que os gigantes não atacassem os humanos. E eu não sei em que ponto isso tava na versão nova, mas em 2013, quando o filme ainda não tinha sido anunciado e ele se chamava Giants, né, que é gigantes, tem até uma arte conceitual que eu vou deixar passando aqui do lado desse primeiro logo que a Disney tentou fazer. Nessa história, os gigantes teriam feito um acordo com os humanos e dariam proteção pra eles em troca de um pagamento, né, que seria feito em partes de colheita e gado. E aí a história ia ser um pouco parecida com o plot principal do Vida de Inseto. Chegaria um momento em que os humanos não estariam mais conseguindo produzir quantidade suficiente pra prover pra eles mesmos e ainda pagar a cota dos gigantes. E aí o João ia subir o pé de feijão e encontrar esse outro gigante e eles iam ter um embate por causa disso. Eu não quero dar isso como confirmado, né, essa parte final sobre os gigantes e como ia ser o embate deles com os humanos não saíram em nenhum site confiável, mas vazaram em alguns blogs americanos especializados em Disney, que não são os mais conhecidos também, por isso que eu queria tratar isso mais como uma teoria. Eu só tô realmente falando isso porque tudo bate, inclusive o nome da menina, Emma, já tinha sido divulgado e lá pra 2013, nesses vários sites aí. Então, eu acho que isso dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de pelo menos qual era o rumo que esse filme estava tomando nas mãos da Disney. E aí a gente chega a 5 meses atrás, né, em outubro de 2017, quando o filme foi oficialmente engavetado pela Disney. Toda a produção ativa dele foi encerrada. A notícia foi dada pelo Hollywood Reporter, que conseguiu uma declaração exclusiva aí do presidente da Walt Disney Animation Studios e da Pixar, que é o Ed Catmull, e ele disse o seguinte sobre o cancelamento de Gigantic. É impossível saber como o processo criativo vai se desenrolar quando a gente inicia um projeto. E às vezes, não importa o quanto a gente ame uma ideia ou o quanto a gente invista o nosso coração, ela simplesmente não funciona.
Com Gigantic, nós chegamos nesse ponto, infelizmente. E por mais que seja uma decisão difícil, nós estamos encerrando a produção por agora. Estamos focando nossas energias em outro projeto que está em andamento, que nós vamos compartilhar mais sobre em breve. Agora marcado para o Dia de Ação de Graças de 2020. Eu não sei vocês, mas nesse momento que a Disney tá passando, né, onde só tem uma penca de live actions e um monte de sequências de filme Disney e filme Pixar, é muito triste que o único projeto original deles de 3 anos depois de Viva a Vida é uma Festa tenha sido cancelado dessa forma, mesmo que entre um projeto novo aí no lugar. É muito triste também ver que eles vão acabar desperdiçando um filme como esse, né? A chance de juntar contos de fadas, né? O old school da Disney com essa fase nova. Eu queria muito ver esse filme. Eu queria saber se vocês já sabiam da existência dele, se vocês sabiam que ele foi cancelado e o que vocês acharam, se vocês estão tristes aí junto comigo. Mas isso não é o fim de tudo. Se vocês não sabem, o próprio Frozen passou por isso. O desenvolvimento aí de um filme da Disney baseado no conto da Rainha de Gelo já é datado da época que o Walt Disney ainda era vivo. E sim, demorou uma eternidade para eles chegarem a um consenso de como devia ser o Frozen, mas o filme saiu. Eu não ficaria sentada esperando porque o projeto realmente não tá mais em produção, eles dispersaram a equipe, ele tá engavetado. Em algum momento, se alguém tiver alguma ideia de como resolver o problema dele, é possível que eles retomem aí o projeto, mas eu não esperaria isso pelos próximos 10 anos no mínimo, talvez até mais. Então, deixa o seu like aqui embaixo se você gostou de saber sobre esse filme. Não esquece que vocês podem conversar comigo também toda sexta-feira no Instagram. Eu vou adorar ver todos vocês por lá. Muito obrigada pelo carinho, gente. Um beijão enorme. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!